What's the problem with dating as single mums? I don't understand the issue with these men. We're talking men in their late 30s, like 38, 39, and as soon as you mention you've got children, they don't want to fucking know. And I don't get it. And then they go simping over 21-year-olds. And that's because they've got no responsibility. The free-spirited get to do whatever the hell they want, and it makes them look good and feel better about themselves. There is nothing wrong with dating a single mother. Like, my kids are practically teenagers. Well, my daughter is. She's nearly 16. My son's nearly 11. If anything, I've got more free time now opposed to what I had 4 years ago. This whole stigma of, like, dating someone with kids has really, really got to stop. Like, it's wrong. It really is wrong. Like, what's wrong with me? I'm 33 years old. I know what I want. I'm responsible. I do a pretty good job raising my children on my own. I've been single 4 years. What's the problem? Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Comenta qualquer coisa aqui embaixo para ajudar no engajamento, se por acaso você não tiver nada a dizer, beleza? Mas é de grande valia para o canal, ok? Vamos lá, vamos falar sobre este vídeo da moça que está reclamando, né, da dificuldade que ela enfrenta a partir do instante que ela passa a ter filhos ali e tal, e tem de conviver com o mercado né, dos homens, né, dos caras que não têm interesse, que a partir do instante que descobrem que ela tem filhos e tal, eles fogem, vão embora, né? Eu quero começar esse vídeo com uma das frases que ela citou, e eu acho que é uma das que eu mais gosto. Eu acho que é daquelas frases que eu mais dou risada quando eu escuto, né? Vindo aí delas aí e tal, né? Que é aquela coisa do tipo, eu sei o que eu quero, né? Como se isso fosse lá uma enormidade, uma coisa incrível, né? Nossa, ela sabe o que quer, veja só como ela é decidida, né? E essa frase, ela explica qual o problema, né? Qual é o problema, né? Que ela pergunta ao final. O problema é o seguinte, esses caras da faixa de 38, 39 que você cita aí, eles sabem o que eles querem e eles não querem namorar uma mãe solteira. E qual o problema nisso também, né? Qual o problema? Vou transferir a pergunta a você agora, né? Afinal de contas, cada um tem direito, imagino eu pelo menos, né? Tem direito de escolher aquilo que acha mais interessante, acha mais bacana e tal. E se porventura para estes homens aí existe a possibilidade de correr atrás, o que quer que seja, né, das moças ali na faixa dos 21 anos, pensando de repente em ter os próprios filhos, em construir a própria família, por que não? Qual o problema, né, com isso? Afinal de contas, do mesmo modo, não há problema algum quando as moças ainda bem jovens, né, e que estão ali na sua fase onde o que não faltam são ofertas, diferente da maior parte dos caras que geralmente quando jovens é o exato oposto, né? Então veja só, isso se deve ao quê? Deve ao fato de que as mais novas sabem o que querem também. Elas querem fortes emoções, muitas das vezes. Elas querem ir em busca, de repente, de um cara destacado para poder dividir ele com as amigas. Então tem uma série de razões que levam elas a tomar decisões que, a princípio, pode parecer meio tosca, talvez, fúteis, mas são feitas deste modo, não é verdade? Então, seria o mesmo que eu virar aqui para elas e falar assim, nossa, olha que absurdo, elas não podem ir atrás disso, isso não é algo válido. Eu nunca vou falar uma coisa dessa. E por que eu não vou falar isso? Porque eu acredito plenamente no direito de cada indivíduo escolher e definir aquilo que é melhor para ele, mesmo que a consequência futura possa não ser tão positiva. Né? Você pode questionar, de repente, um cara na faixa dos 30 e poucos, sair com uma moça, 30 e muitos no caso, né? 38, 39, sai com uma moça de 20 e pouco, pensando assim, olha, ela vai te enganar, ela vai fazer isso com você, vai fazer aquilo outro, vai acabar te traindo e tal. Você pode considerar vários fatores que formam um fato para ele que não é interessante, né? Mas a real da situação é que é uma decisão dele, não é sua. Você apenas está chateada com o fato de que o seu valor do ponto de vista de mercado, não do ponto de vista como pessoa, ser humano e tal, eu tenho sempre que
né, colocar essa posição aqui, porque toda vez que nós falamos de valor, a impressão que passa é que estamos falando de valor do ponto de vista humano, ético, moral. Não, você mesma citou aí ao longo do vídeo que você foi uma excelente mãe, fez um trabalho sozinha aí e tal. Parabéns para você. Só que esse trabalho não significa absolutamente nada, ou mesmo significa muito pouco dentro de um mercado de relacionamentos, né? É parecido com eu ver um cara falando assim, nossa, eu sou um cara tão legal, um cara tão bacana. Isso também não significa muita coisa, tá? O que define o seu valor do ponto de vista mercadológico é o que o seu cliente quer ou não comprar, tá? E ele não quer comprar uma mulher que já teve seus filhos com outro parceiro, tá? Que teve esse trabalho todo, beleza, mas que porventura passou já de uma fase onde ele entende que seria interessante continuar ali a família dele. É provável que um cara que porventura de repente está dentro de uma situação similar à sua, talvez ele veja com um olhar diferente, tá? Mas talvez você que não queira esse cara, de repente pai solteiro e tal. Então assim, quando nós falamos sobre o assunto valor, sobre o assunto, né, dessas diferenças, é pura e simplesmente a forma como cada um, né, né, dos perfis, tanto do homem como da mulher, enxerga o mercado, né? O que eles desejam, o que eles buscam num parceiro ou numa parceira, né? Então não tem nada demais apontar o fato de que quando se é uma mãe solteira, quando está dentro desta configuração, a tendência é que você terá muito menos opções, tá? Principalmente dentro de uma faixa etária ali após os 30 anos e tal, que já começa a ser uma dificuldade mesmo para aquelas que não têm, tá? Que dirá para aquelas que já possuem filhos. Isso não há problema algum, porque tudo está, no final das contas, atrelado a qual é o interesse de cada um, né? Eu duvido muito que uma mulher que tenha filhos e tal, para encontros casuais, ela enfrente uma enorme dificuldade ou coisa assim, visto que o homem ele leva muito em consideração, né, esse aspecto do casual, da relação íntima, até porque para ele é mais difícil o acesso. Então a consequência é que qualquer oferta será minimamente apreciada a depender do perfil do cara, né? Então, para encontros casuais, eu dificilmente imagino que ela tenha dificuldades ou problemas. Quando a gente fala, no entanto, de relacionamentos de longo prazo, do mesmo modo que a mulher ela pensa em coisas como, por exemplo, nossa, será que esse cara tem uma carreira que vai poder propiciar, né, que quando nós tenhamos a nossa própria família ele possa bancar ali, se de repente eu decidir que eu quero ficar como dona de casa, né? Então elas pensam em vários fatores que são fatores, né, que a gente chama de ferramenta, né, aquela coisa de fatores lógicos, em princípios dentro desse aspecto, né? Então, a carreira, o quanto que o cara ganha e não sei o quê. Então, tudo isso é uma coisa que eu posso virar e falar, nossa, olha que absurdo, né? Elas são todas interesseiras e não sei o quê. Eu não falo isso por quê? Porque é um pensamento lógico baseado, pura e simplesmente, naquilo que você deseja para sua vida, certo? Pois bem, esses homens, eles também sabem o que eles querem. E muitas das vezes, para um relacionamento sério, eles pensam, poxa, eu quero ter uma parceira que ela tenha uma possibilidade sem maiores dificuldades de ter o meu próprio filho, para que eu possa, né, prosseguir com minha genética, com meus aspectos também. Então ele pensa deste modo, ele não quer necessariamente investir seus recursos em filhos mesmo já criados, ou quase isso, né? Ela cita, meus filhos um tem 16, outro tem 11 e tal. Beleza, parabéns para você, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que ninguém aqui necessariamente vai literalmente falar sobre o trabalho da mãe ali, mesmo trabalhando sozinha e não sei o quê. Sabemos que a dificuldade aumenta, tanto para um quanto para outro, né, de fazer esse serviço sozinho. É um serviço em dupla, sim, tá? Então eu sempre apontei isso. Agora, a real é que é possível ser feito de maneira individual? Claro que é. É possível ser feito de maneira eficiente, ainda que muitos estudos apontem que a tendência é que o trabalho será pior, né? Mas, como eu disse, trabalho é em dupla, né? Porém, pode acontecer por N fatores aí de ter a necessidade de ser feito de maneira individual. Enfim, o ponto é, dentro do mercado, que é o que ela está questionando, que é o que ela está falando, é um fato, tá? Não é interessante para esses homens que sabem o que eles querem. E o que eles querem é ter um relacionamento com uma moça, né? Tanto mais jovem, que isso pode indicar ali
um aspecto visual e de atração que na maior parte das vezes é interessante a ele, tá? Além disso, tem fatores às vezes até comportamentais que são interessantes também. Eu vou entrar no mérito num outro vídeo que eu já preparei. Talvez, eu não sei a ordem exata, mas vai ter 2 vídeos sobre o assunto, né? Enfim, em todo caso, o que eu quero apontar é pura e simplesmente que, né, essas moças que estão questionando e reclamando acerca dessa posição não reclamavam no passado da falta de opções dos caras que não tinham destaque, dos caras que de repente não tinham uma condição física interessante ali para elas, né? A maior parte dos caras ali às vezes não tinha nenhum um emprego, alguma coisa para bancar aí uma saída e não sei o que. Então assim, menos, bem menos, né? Você não enxerga o outro lado da história. Quando chega no seu, aí sim é um enorme problema. Meu Deus do céu, olha que absurdo, né? Enfim, né? Em todo caso, se você curtiu o vídeo de hoje, deixa seu like, deixa sua inscrição também se você é novo por aqui e o seu comentário aqui embaixo, fechou? Tamo junto, cowboys, e até a próxima.